Agora a gente vai falar de um assunto muito importante, gente, e que tem avançado de pautas aqui no nosso Brasil e muitas dúvidas acerca desse assunto, que é a vacina da dengue. É isso mesmo, meus amigos, ela vai estar sendo aos poucos está sendo inserida aos poucos nesse sistema de vacinas aqui do nosso Brasil, não é isso? E tem gerado muitas dúvidas sobre o assunto, e o doutor Álvaro Neto está aqui conosco mais uma vez no programa para, mais uma vez, nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa vacina, doutor. É uma inovação, é um momento assim muito importante, porque a dengue é um negócio que a gente teve que conviver ao longo dos últimos anos e continua convivendo, mas com essa história de vacina deixa a gente um pouquinho mais feliz que a gente vai poder se proteger melhor contra ela, né? Eu queria que o senhor pudesse abordar um pouquinho sobre esse tema, fazendo uma análise sobre a chegada dessa vacina aqui no nosso Brasil. Tudo bem? Boa tarde, como vão as coisas? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. É um momento de felicidade, por um lado, porque a gente percebe essa chegada da vacina como mais uma ferramenta para o combate dessa doença que a gente já convive há tantos anos, que é a dengue. Então, a gente observou aí no último ano um aumento no Brasil todo da incidência, ou seja, de novos casos de dengue, um aumento considerável, cerca de 16%, e a gente vê com muita felicidade aí a incorporação dessa vacina. Ainda vai ser um número relativamente pequeno frente à população brasileira. Então, o Ministério da Saúde está procurando, através de estudos epidemiológicos, alocar essas vacinas de uma forma racional para que venha a gerar no futuro um impacto positivo no quadro e um decréscimo aí desses novos casos de dengue. No Ceará, é importante a gente falar isso, particularmente, a gente observou uma queda importante do número de novos casos da doença. Então, uma queda aí da ordem de 40% em relação a 2022. Se a gente comparar os números de 2023 em relação aos números de 2022, e felizmente também uma queda do número de óbitos. Então, a gente teve em 2022, 21 óbitos e em 2023, 8 óbitos. Perfeitamente. Doutor, vamos a algumas dúvidas sobre o assunto que sempre param quando a gente vê uma vacina como essa a gente esperava tanto que essa vacina pudesse chegar e ela finalmente chegou. Esse mosquito, o Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, mas também essas outras doenças, a zika, a chikungunya. Essa vacina, ela também vai proteger contra essas doenças ou especificamente a dengue? Ótima pergunta. Não, só especificamente a dengue. Esse mosquito, como você falou, que a gente conhece há tantos anos, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, como você bem colocou, ele não é só um vetor de dengue, mas de outras arboviroses, como a gente chama. Então, é importantíssimo, a gente fica feliz sim com a vacina, é uma nova arma que a gente tem, não vai estar disponível para toda a população, como eu falei, mas se faz cada vez mais importante a gente ter uma reflexão e tratar da nossa casa, do nosso pequeno território ali. Já é comprovado que cerca de 80% dos focos dos mosquitos estão nas casas, estão nos domicílios. Portanto, a gente pede sempre ajuda à população cearense, à população brasileira, para que amplie aí os cuidados, não deixar água parada, evitar aquele acúmulo de água naqueles potinhos, e isso é fundamental. Doutor Álvaro, e quanto aos públicos que terão acesso a essa vacina, quem vai conseguir ter acesso primeiro a essa importante proteção contra a dengue? O Ministério da Saúde anunciou a compra de 6,4 milhões de doses nesse ano de 2024. Isso teremos uma cobertura aproximadamente de 3 milhões e 200 mil pessoas. Nesse primeiro momento, essa vacina vai se destinar àquelas pessoas de 10 a 14 anos de idade. E o Ministério da Saúde também rastreou aí 37 áreas que cobrem mais de 500 cidades pelo Brasil,
e ele vai alocar, de acordo com esse estudo, essas doses para este público específico. Perfeitamente. O doutor Álvaro, a gente escuta a chegada de vacina e a gente lembra que a gente passou por esse período muito recente da pandemia e essas vacinas que a gente teve que tomar para se proteger da Covid. Funciona da mesma forma com a vacina da dengue, ou seja, eu posso contrair, mesmo vacinado, eu posso contrair a dengue, mas com sintomas mais leves, ou ela protege de eu pegar a doença? Eu faço isso, uma pergunta bem leiga mesmo, porque eu imagino que quem está em casa usa a experiência que a gente passou recentemente com a vacina da Covid, para também imaginar como é que vai funcionar a da dengue, né? Em relação à dengue, a gente sabe que tem 4 tipos específicos de vírus. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Uma vez o paciente ou o indivíduo tendo contraído ele está imune àquele determinado tipo de vírus. O risco maior vem quando ele pega um outro tipo. Então, a pessoa contraiu, para exemplificar aqui, por exemplo, tipo 1, e por algum motivo ele posteriormente pode contrair o tipo 2, isso antes de vacinar, claro. E aí, nesse caso, o risco de gravidade existe por um processo inflamatório muitas vezes mais exacerbado. No caso da vacina, ela tem a cobertura para os 3 tipos de vírus. Essa cobertura, ela se dá de uma forma com eficácia um pouco diferente entre eles, mas de qualquer forma, os 3 principais que aí estarão cobertos. O paciente, para responder a tua pergunta, finalmente, o paciente pode sim se vacinar e ainda ter. Só que a gente teve nos estudos todos uma comprovação de eficácia muito importante. Então, a gente teve uma proteção de casos mais graves em torno de 90%. Então, isso é realmente um alento, é realmente animador. Então, essa população, inicialmente, deve sim buscar a vacinação. Então, população de 10 a 14 anos, isso vai ser devidamente rastreado, com os critérios já estabelecidos aí pelo Ministério da Saúde. Acabou de ter hoje, pela manhã, uma entrevista coletiva com todos os secretários da Ministério da Saúde, que delineou e explanou aí esses critérios que eles estão usando. Doutor, especificamente por que se define esse público de 10 a 14 anos para receberem primeiramente, né, essas doses da vacina da dengue? Por que esse público? Porque nos estudos mostraram que é a população mais vulnerável e foram os números maiores de hospitalizações. Então, pacientes entre 10 e 14 anos foram mais hospitalizados, tiveram casos mais graves do que outras faixas etárias. E lembrando que essa vacina ela é aprovada para uso de 4 a 60 anos. Então, pacientes mais idosos ainda não estão liberados para tomar, que seria uma outra população também vulnerável, não estão liberados ainda pelos estudos o uso dessa vacina. Doutor, vamos a perguntas recorrentes que eu tenho certeza que os nossos ouvintes e telespectadores estão se fazendo nesse momento. Tomei a vacina da Covid, posso tomar essa vacina da dengue sem nenhum problema? Pode tomar sim. Ótima pergunta também, realmente é uma dúvida recorrente, não tem uma inter-relação entre as duas vacinas, pode tomar sim. Doutor, outra coisa, contraí dengue. Já tive dengue, meu histórico de saúde, já passei durante esse processo, já tive dengue, já tive chikungunya, não sei o que mais. Eu posso tomar essa vacina? Pode também, pode. Não tem uma contraindicação de quem já teve. Essa vacina se destina tanto para quem teve dengue, quanto para quem não teve ainda. Então ela realmente é bastante segura nesse sentido, e também na sua cobertura, como a gente falou, na sua eficácia, como a gente falou. Então, é importante, sim, fazer uso dessa vacina. Uma coisa importante a ser dita é que o Brasil é o primeiro país no mundo a incorporar, no seu sistema de saúde pública universal essa vacina. Então, o fabricante ele tem uma limitação. Nós somos um país continental com mais de 200 milhões de pessoas, o que muitas vezes dificulta a compra de vacinas
dessa forma. O fabricante já alegou que tem essa limitação. Existe uma vacina ainda em produção lá no Butantan, e espera-se que, ainda não deram um prazo, inclusive foi alvo de perguntas hoje por parte da imprensa para os secretários que lá estavam nessa coletiva, ainda não se tem um prazo específico da liberação dessa vacina brasileira. Também será uma outra inovação bastante importante. Doutor, eu sei dessa resposta, imagino que o senhor também, mas o senhor é um médico muito conceituado, médico sanitarista, que entende muito sobre esse assunto, e essa é uma pergunta que eu tenho certeza que quem também está em casa vai querer ouvir da palavra de quem entende do assunto. É seguro, doutor, tomar essa vacina? É seguro tomar essa vacina, sim, com toda a certeza. Estudos clínicos muito aprofundados foram feitos. O Ministério da Saúde teve um cuidado muito específico em analisar esses estudos. Então, sempre que há, e aí vale a pena ampliar essa pergunta, essa resposta dessa pergunta, sempre que há uma liberação por parte do Ministério da Saúde, a população deve ficar absolutamente tranquila, porque isso passou por diversas instâncias, existem diversos órgãos ali, e muitas vezes independentes, que promovem esses estudos e vão liberar sempre no melhor interesse da população brasileira. Então, a população deve ficar tranquila em relação às vacinas como um todo, em relação à dengue, em relação à Covid, em relação às outras vacinas já incorporadas no Programa Nacional de Imunização, que é motivo de orgulho para todo brasileiro. Doutor, essa vacina, ela precisa ser renovada, essa vacinação a todo ano? A gente vai ter que tomar todo ano essa vacina da dengue? Ela vai ser incluída no calendário? Qual é o ciclo de proteção depois que eu tomo essa vacina? Eu fico protegido por quanto tempo? A princípio, não teria uma necessidade de uma nova tomada, já que existe de uma nova dose, de um reforço, já que esses números de vírus da dengue estão bem estabelecidos, diferente de outras doenças que vão aparecendo, esses vírus vão se modificando. Mas, de qualquer forma, ainda vai ser verificado isso, certamente, aí ao longo dos anos. E pode haver, em caso de necessidade de um reforço, certamente será proposto. Mas, a princípio, não. A princípio, é uma dose, espera-se 3 meses, é uma vacina que se dá através de 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Doutor, a gente está falando sobre dengue, eu também já falei sobre zika, chikungunya e tudo mais. Eu já sofri com uma chikungunya e olha, eu até hoje ainda sofro com sequelas nas articulações por conta dessa doença. É uma doença que eu não desejo para ninguém. Não desejo doença para ninguém, mas essa especificamente aí eu retiro realmente, porque é assim, numa situação. Tinha dias que eu não conseguia tirar a carteira do bolso, doutor, porque doía as articulações da mão inteira. E aí eu lhe pergunto, há estudos que possam ampliar essa vacinação, para que possam chegar nessas derivações desse vírus que transmitem essa zika, essa chikungunya, que a gente possa também uma proteção contra essas doenças por meio da vacina? Existem estudos em andamento aí no mundo todo, mas não há nenhuma previsão nem de incorporação, nem de produção nesse momento, mas realmente, como você falou, chikungunya é uma doença que traz em si uma carga de incapacitação muito grande, então ela tem esse acometimento articular, os pacientes às vezes ficam muito limitados durante meses. É fundamental também o combate ao vetor, ao mosquito, também por conta dessas outras arboviroses, como a gente está colocando aqui. Então, as estratégias vão sempre partir de vários pontos, né, várias ferramentas, objetivando diminuir o vetor, diminuir a propagação dessas arboviroses. Doutor, pergunta que acaba de chegar aqui pelo nosso WhatsApp da Sertão TV, o pessoal participando, interagindo aqui com a nossa entrevista, com a nossa conversa. Estou gripado, posso tomar vacina ou não? Normalmente, a gente recomenda que as vacinas sejam tomadas desde que o paciente não esteja doente naquele momento, não esteja doente naquele momento. Então, a recomendação normalmente é essa. Não foi feito nenhum estudo aí, especificamente do paciente gripado tomar a vacina da dengue. Mas a recomendação geral se aplica também para esse caso. Então,
A gente está com febre, está doente, espera o seu sistema imune se refazer, espera o seu quadro clínico se resolver, para aí depois sim poder fazer o uso do imunizante. Doutor, tomei a vacina da dengue, posso consequentemente sentir alguma reação dessa vacina nos próximos dias, não? Existem alguns relatos de reação, são pequenos realmente, de queda de estado geral, mas realmente são muito pequenos, não tem nenhum quadro, nenhum caso de complicação maior. Então, mais uma vez digo, a população deve fazer uso com total segurança e total consciência de que está fazendo aí o melhor para si. Nesse momento é muito importante, a gente sempre fala, quando fala em doenças de acometimento da população e que tem um impacto grande, a gente pensar no cuidado, no autocuidado. Cada vez mais a Organização Mundial da Saúde fala nisso, e é importante que a gente também olhe, para cada um faça suas prevenções, suas consultas preventivas e acho que tivemos um probleminha com o sinal do doutor, né? Voltou? Agora sim, doutor, conseguimos ouvir bem. Tá certo. Eu não sei aonde parou. Então... O senhor falava sobre a situação preventiva, dos cuidados que a gente precisa se prevenir também. E isso é fundamental que a gente tenha essa consciência de que é importante que a gente cuide, cada um cuide de si também, cuide da sua saúde, esteja todo mundo com o seu calendário das suas vacinas em dia, dos seus filhos. Isso é um ato de amor também com os filhos, é um ato de preocupação com a saúde da gente. Então isso é fundamental que a gente faça aí parte da estatística boa, que a gente modifique e mantenha e volte a ter aqueles índices de cobertura vacinal que a gente já teve um dia acima de 95%. Doutor, para a gente fechar o nosso excelente papo e esclarecedora conversa aqui no nosso programa, um mosquitinho pequenininho que traz tantos prejuízos e a gente evita se não deixar água parada. Para você ver como são as coisas, né? O recado, eu acho que a gente pode finalizar para redobrar os cuidados em casa, né, doutor? Para evitar a proliferação desse mosquito danado que traz tanto prejuízo para a nossa saúde. Isso, perfeitamente. Procurar não deixar a água parada, saber que esse mosquito ele se prolifera muito ali naquelas águas que a gente tem no jardim, que fica ali acumulado, às vezes numa parte da planta. Então, ter uma atenção muito especial a isso. E agir também como um fiscal, e quando observar em determinado local, algum local de risco, ou observar essa proliferação de mosquitos em algum determinado local, poder, avisar as autoridades para que tomem uma providência, para que seja alertado. Então é fundamental que a gente eduque as pessoas, que a gente cada vez mais consiga aí caminhar para eliminar esse vetor. Perfeitamente. Doutor Álvaro Madeira Neto, muito obrigado pela participação aqui no nosso Ponto de Vista, uma esclarecedora entrevista sobre esse tema. Eu imagino que depois desse nosso papo, muita gente já vai se preparar para receber esse imunizante tão importante contra a dengue aqui na nossa cidade e no nosso estado. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço.